Então, gente, no dia 1º de maio, que foi feriado, sexta-feira passada, e vocês devem lembrar desse feriado como um dia do trabalho, tá? Alguns vão lembrar como foi o dia que o Ayrton Senna morreu, né? Mas é o dia da literatura brasileira. É o dia da gente lembrar um pouquinho dos nossos escritores, certo? E por que que o dia da literatura brasileira é comemorado em 1º de maio, né? Todo ano, dia 1º de maio, a gente comemora esse dia. Essa data é uma homenagem a um dos grandes escritores, né? Da nossa literatura, que é o José de Alencar, tá? Por conta que ele escreveu muitos livros, tá? Ficou muito conhecido, certo? Daqui a pouco eu falo um pouquinho dele, do José de Alencar. E aqui fazendo uma retrospectiva com vocês das escolas literárias, né? Tá, a gente tem, começando com o quientismo, depois a gente vai para o barroco, depois para o neoclassicismo, o arcadismo, certo? Que aí essa aqui é a literatura do 1º ano, né? No 2º ano a gente vai para o romantismo, que a gente até já viu em sala, tá? Depois a gente tem o realismo, naturalismo. Aí na poesia a gente vai ter parnasianismo e simbolismo. E aí pro 3º ano, que é o próximo ano de vocês, né? A gente vai ter pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, e alguns chamam de neorrealismo, tá? Mas aí é tudo que vem depois de 1945. Então assim, aqui nós fizemos só uma rápida linha do tempo da literatura, certo? Pois bem, como eu disse, esse dia é comemorado em homenagem ao José de Alencar, porque ele nasceu no dia 1º de maio e ele ficou conhecido por ser o primeiro escritor brasileiro a retratar o seu país exatamente como ele era, ou seja, com os personagens típicos do Brasil, como o índio e a vida do sertão nordestino, tá? Então, e lembrando que ele era cearense, né? Eu até já falei dele para vocês em sala, José de Alencar, cearense. E a data, como ele nasceu dia 1º de maio e ele se destacou muito como um escritor, então homenagearam aí o Dia da Literatura Brasileira ao dia do aniversário dele, tá? Aí vamos aqui a algumas curiosidades, ó. Eu trouxe aqui para vocês os 12 autores mais lidos no exterior. Vocês sabem que a literatura brasileira, ela não é muito conhecida fora do Brasil por conta da nossa língua, né? A gente sabe que as pessoas, elas se interessam em estudar o quê? Em estudar inglês, espanhol, né? O português não é uma língua que as pessoas de fora do Brasil procurem para estudar, tá? Então, a nossa literatura, ela não é tão conhecida fora por conta dessa falta de tradução das nossas obras, já que ninguém vai se interessar em estudar português para poder ler um livro em português, tá? Então eu trouxe aqui, ó, grandes autores brasileiros que são muito lidos no exterior, que é o Machado de Assis, a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Milton Ratum, o Chico Buarque, o Carlos Drummond de Andrade, o Rubem Fonseca, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Moacir Sclia. Claro que tem outros, né? A gente pode citar também o Paulo Coelho, que é um escritor brasileiro e que também é muito traduzido, né? Então, assim, essa obra, para ela ser lida no exterior, ela tem que ser traduzida, tá? E aí é um processo que não é fácil e tem muito autor que não tem condições, né, de fazer isso, de fazer a sua obra sair do país, né, e traduzir um livro para o alemão, para o francês, para o italiano, tá? Então é essa dificuldade, por isso que a nossa literatura ela não é tão conhecida lá fora, tá? Mas a gente tem muito autor aí que se destaca. Outra curiosidade, pessoal, é que o termo brochar, tá? Ele veio dos livros de brochura. Vocês sabem que é um livro de brochura, né? Aquele livro que não tem um caderno, tem um livro de brochura, que ele não tem arame. Geralmente os livros, né, os livros literários, eles são brochura. Eu nunca lembro de ter visto um livro com espiral, um livro de literatura, né, em espiral. Geralmente eles são brochura, né, ou seja, aquela capa coladinha junta, sem espiral, tá? E aí os livros eróticos eram impressos em formato brochura, aquele mais mole. Quando lia um desses livros, o sujeito olhou para a encadernação e talvez para o próprio órgão, e associou o livro mole ao pênis flácido. Da associação surgiram a expressão pênis brochado, homem brocha,
e o verbo brochar, tá? Então é aí uma curiosidade, né? Outra curiosidade é que a primeira publicação de uma mulher no Brasil foi só no século XIX. Então, a mulher, pessoal, ela demorou bastante, tá, a entrar aí para o cenário da literatura. A Nízia Floresta foi a primeira mulher a ingressar na imprensa brasileira e a ter o nome assinado, assinando um livro no Brasil. Ela nasceu no Rio Grande do Norte e já aos 14 anos mostrou a que veio. Fugiu da casa do marido e pediu abrigo para os pais, que tiveram que se mudar para Pernambuco. As obras de Nízia, Nízia Floresta, falavam sobre o machismo na sociedade, mas não só isso. Ela também escreveu livros sobre índios e negros de forma empática e humanista, mostrando-os não como heróis, mas como vítimas da exploração colonial. Hoje, Nízia Floresta está esquecida, mas teve papel crucial na história como uma das primeiras feministas do país. Então, aí, quem é ligado a essa questão do feminismo, pode perceber aí a nossa primeira mulher aí a ingressar, a ter um nome aí, um livro com o seu nome, de uma mulher. Guimarães Rosa ajudou a esposa a salvar judeus no Holocausto. A gente tem aí outro autor, o Guimarães Rosa, outro autor brasileiro, e que aí na década de 30, ele ajudou a mulher, ou seja, ele falsificava passaportes e a esposa, ela dava um jeito de fazer o chefe assinar a papelada, tá? Porque eles trabalhavam na embaixada brasileira, então, eles faziam, o chefe botava os papéis lá no meio para o chefe assinar e o Guimarães falsificava o passaporte dessas pessoas e assim eles conseguiam fugir, do Holocausto. E ela teve o nome dela gravado no Museu do Holocausto em Israel, a mulher dele, porque lá em Israel tem esse museu e quem ajudou vítimas do Holocausto tem um nome lá gravado. Então, Guimarães Rosa não tem o nome dele, mas ele ajudou a esposa dele a salvar esses judeus. Mais uma curiosidade, tá? Que o Paulo, acho que esse aqui muita gente sabe, que o Paulo Coelho, o escritor, até que eu já falei, antes, e o Raul Seixas, eles eram amigos e produziram um álbum juntos. Então, muitas, não só um álbum, mas muitas músicas, muitas composições do Raul Seixas foram escritas pelo Paulo Coelho, que é um escritor brasileiro, tá? Machado de Assis, pessoal, foi vendedor de balas de coco. Então, assim, a vida não tá fácil para ninguém, Então, Machado de Assis, ele era negro e perdeu a mãe muito jovem. Então, ele precisou trabalhar desde pequeno. E aí, começou a vender balas de coco, que a madrasta dele fazia, tá? E assim, ele foi aos poucos, ingressando na literatura. Essas eram as curiosidades, tá? Mas agora eu quero mostrar um site para vocês, que vocês podem navegar muito nele, que é o Mapa da Literatura Brasileira, tá? Na verdade, lá em cima é madoletramento.org.br, mas se vocês colocarem no Google Mapa da Literatura Brasileira, vai direto para esse site, tá? E aí, gente, ele é muito interessante, ó, tem aqui mapa da plataforma, ó, quando você clica nesse mapa da plataforma, ele tem os livros espalhados pelo Brasil inteiro. E aí aqui do lado vocês podem... esses livros aqui, ó, esses pontinhos vermelhos, são livros por região, escritos que tem histórias daquela região. Então você pode aqui, por exemplo, ó, colocar... Eu cliquei em Nordeste, tá? Aí vai aparecer alguns livros. Tem mais, gente? Aqui é só um exemplo, um site, mas não tem só esses livros. Tem muitos mais livros escritos falando do Nordeste e também por escritores nordestinos, mas aqui ele traz alguns exemplos, tá? Voltando lá no início, também tem uma parte bem interessante, que é a linha do tempo. Então, quando você clica na linha do tempo, você pode ir passando e vai falando toda a história da literatura, ano por ano, os livros que foram lançados, o porquê, tá? Bem interessante, ó. Essa linha do tempo, ela tá até 2015, ó. Vocês podem ver, ó, passando, tem a história de alguns livros, por que eles, foram lançados, tá? Então, deixar esse site como dica para vocês. E vocês até talvez precisem desse mapa aqui para alguma atividade que eu vou pedir para vocês daqui a pouco, tá? Então, Mapa da Literatura Brasileira, aproveitem ele bastante, tá? Naveguem, tem muita coisa aqui interessante, tá bom? E agora vamos para a nossa